Dezembro é um mês que acorda feridas antigas. Algumas pessoas olham para trás com orgulho, outras com arrependimento e outras com silêncio. Hoje eu recebo a psicanalista e pastora Maiane Magalhães. E ela vai dar um show aqui pra gente hoje com relação a tudo que a gente espera e como a gente deve encarar na nossa vida, principalmente nesse final de ano. Doutora Maiane, seja bem-vinda. Muito obrigado, Valesca, doutora Valesca também. Obrigada a você que está aí acompanhando, assistindo. Eu sei que vai ser muito rico aqui a nossa conversa e tenho certeza também que muitas pessoas vão ser alcançadas por aquilo que vai acontecer aqui hoje. Expectativas boas. Tenho certeza. Doutora Maiane, pessoal, eu vou precisar pedir licença a vocês, porque para mim ela vai ser sempre Mai. Então vai ser Mai, vai ser Val, viu? Pronto, estamos entre amigas. Estamos entre amigas. É um podcast, como vocês perceberam, que tem o formato de chá da tarde. Muito informal, o que importa é a mensagem. E eu vou começar perguntando algo extremamente delicado. Maiane, quando você olha para a sua própria trajetória, qual foi o primeiro ponto de virada na rota que mudou a sua vida? Para mim, na minha história, que começou muito cedo, a minha vocação começou muito cedo, e para mim foi esse ponto de virada na minha adolescência já, quando eu percebi que havia uma coisa diferente para mim, no sentido da espiritualidade, no sentido da religião. E quando eu comecei a visualizar isso, eu entendi e não entendi, porque uma adolescente ainda está em fase de construção das suas emoções, da sua identidade. Então eu percebi que tinha alguma coisa diferente para mim e eu só decidi seguir aquilo. Então, já me encaminhando para a maioridade, eu me permiti viver aquela vocação que eu tinha convicção e tenho convicção de que fui chamada para isso. Então, por volta ali dos meus 18 anos, eu entendi isso e eu larguei tudo mesmo, né? Meus estudos, eu sempre gostei muito de estudar, já queria ser psicóloga desde aquela época, então eu abandonei tudo isso, foi uma renúncia. E eu acredito que tudo na vida gira em torno disso, porque quando você precisa e deseja uma virada na sua vida, coisas vão ficar para trás. Então você vai precisar renunciar, você vai precisar ter uma clareza, ou talvez um início de clareza do que você anseia, sente para você, e aquilo vai requerer decisões, vai requerer algumas renúncias. E para mim foi essa renúncia, de renunciar à família, de renunciar a alguns sonhos para aquele momento que eu tinha. E essa renúncia me levou aonde eu estou hoje e estou muito feliz com isso. Vocês prestaram bem atenção no discurso. Quando a gente estuda a mente humana e quando a gente faz psicanálise, a gente começa a prestar atenção no discurso da pessoa, para além do que a pessoa pensa que disse. Então, assim, vocês ouviram que, para seguir o meu sonho, uma menina de 18 anos... um momento em que a gente ainda nem se percebe e tem milhares de dúvidas, sobretudo de acreditar no nosso próprio potencial, né? Quando eu faço um paralelo da Valesca de hoje com 44, eu sei que não parece, mas eu tenho 44 anos. Não mesmo, uma boneca. 44 anos, com a de 18, eu jamais trocaria a mulher de hoje pela menina de antes, ainda que isso me proporcionasse, em tese, mais tempo. Porque eu era extremamente insegura e não conseguia me perceber com valor. Então é algo muito inspirador eu perceber que aqui do meu lado tem uma mulher que aos 18 já sabia o que queria. E o que ela fez? Pagou o preço. Abriu mão de estar perto da família, porque teve que ir para outra cidade, né? Sim, eu morava no interior, Eunápolis, Bahia, que é no sul da Bahia, e com a minha família ali. E eu precisei abrir mão disso. E ainda muito jovem, eu nem sabia, na verdade, né, Val, o que isso ia significar. Sabe aquela paixão, assim? Uma coisa quando você se apaixona e você... Não é que você se torna inconsequente, mas que tem coisas que você não consegue ver com aquela cautela, pensar, aquela prudência, aquela paixão arrebatadora. E aí eu acabei que eu
não mensurei o que isso ia dar, e eu falei, meu Deus, eu vou para a capital, Salvador. E vou para a capital, e vou meu chamado e tudo mais. Então, não mensurei o que isso ia se tornar, mas eu olho para trás também, e às vezes tem alguns momentos que eu procuro a coragem daquela menina, acredite, aquela coragem, sabe, de se jogar mesmo. Eu falei, meu Deus, que loucura que eu fiz, né? Eu fui para uma outra cidade, não conhecia ninguém, não tinha família, distante da família de todo mundo, não sabia onde ia morar, eu não sabia o que eu ia comer, porque a condição financeira era muito precária, bem restrita. Então eu não sabia o que ia acontecer. Eu saí de Salvador com 100 reais. De Salvador não, perdão, do interior com 100 conto para viver a vida. Falei, Jesus, que coragem que eu tive. Então, em alguns momentos eu converso com aquela garota e digo, moça, cadê aquela coragem assim, sabe? De, em alguns momentos, precisar largar a calculadora e avançar para outros rumos, outras experiências. É interessante essa conversa. Bastante. Porque a gente sente falta, eu não sinto falta disso, porque coragem nunca foi meu forte. Eu sempre fui muito comprometida, sempre fui aquela que aceitava desafio e sempre realizei. Se você me disser, você não consegue, é aí que você tá perdida, porque é aí que o bicho pega. Eu sou essa pessoa, a pessoa que busca, que é constante, que é determinada. Confesso que já fui mais. E a maturidade nos traz, talvez, essa cautela. Sim. Da gente ponderar, poxa, eu não tenho mais tempo e nem como na vida de hoje para errar. Eu não posso experimentar. Sim. Então a gente acaba segurando, né? Perfeito. Então não é que falta coragem, aumenta a cautela. Talvez perfeito, seja, não é? Colocação perfeita. Eu me vejo assim, a cautela aumentou de tal forma que fica a conversinha. O dia que tá com aquela coragem doida. E aí a gente vai e faz o quê? Talvez você que esteja nos assistindo agora se sinta da mesma forma, mas a gente acaba conciliando. Sim. A gente arruma tempo para fazer o que a gente precisa fazer, porque a vida do adulto exige, mas a gente arruma o tempo para deixar o coração. E agora com mais maturidade, com mais cautela, que é essencial. A cautela e a coragem, elas caminham juntas. Uma não cancela a outra, porque às vezes a pessoa acha que coragem é ser irresponsável, inconsequente, eu vou me jogar mesmo, sem calcular os riscos, e não é assim. A coragem também calcula riscos. Uhum. Mas se aquele risco, por exemplo, pode te impulsionar a algo além, para a conquista do seu sonho, de algo, um objetivo que você tem em mente, então elas vão caminhar juntas, a cautela e a coragem, porque você vai usar uma balança que talvez só a coragem não usaria ou só a cautela não usaria. E é um debate que a gente tem que voltar depois para falar mais sobre isso. Vai ter mais assuntos sobre isso, sim. Ai, Mai, você já começou a falar um pouco de quem era Maiane, um pouco antes da vocação, de descobrir a vocação, no momento da vocação, dessa coragem, desse impulso de buscar realmente o que fazia seu coração arder, né? Qual a parte da história, pode ser um momento ou um episódio que tenha te marcado, que quase ninguém conhece, mas que explica quem você é hoje? Nossa, você me pegou aí, viu? Mas eu acredito que quando eu me deparei com um momento em que eu estava meio que brigando com a vocação, porque assusta. Uhum. E às vezes você encontra pessoas ao redor que vão dizer, você é muito nova, é uma responsabilidade muito grande para você, e eu concordo que seja. E são pessoas que me amam, que queriam o meu bem. E aí quando eu me vi num momento particular com Deus e chorei muito naquele dia, porque eu falei, meu Deus, eu não posso mais existir. Porque tudo que eu faço parece um funil. E eu penso que são esses momentos particulares que revelam quem a gente é mesmo, que mostra quem somos e ninguém sabe. E foi naquele momento ali que eu, para não ficar uma coisa muito espiritualizada,
Mas sabe aquela impressão interior que vem na sua consciência? Chamamos de Espírito Santo. E alguns vão dizer que é seu sentido, alguns vão dizer que é a sua consciência, enfim. Mas sabe aquele toque assim que diz, é isso mesmo que eu quero de você e pra você. Então foi num momento, sim, inclusive ainda nessa fase de imaturidade. E eu me lembro como hoje, como foi esse dia, né? E aí depois eu tive uma missão após esse momento. E aquela missão para mim foi como que fosse um sinal verde. Porque a missão deu tão certo, eu estava tão despreparada, totalmente despreparada, sabe? Eu não tinha know-how nenhum, eu não tinha condição nenhuma de, sei lá, cumprir aquela missão, aquilo que foi me dado. E aí, quando eu vi que deu certo, eu falei, cara, é isso. É o sobrenatural que é se manifesta. É um sobrenatural. E a espiritualidade, ela é muito necessária para o ser humano, ela é extremamente... E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou restringindo ao que eu acredito. Espiritualidade é amplo, é um terreno muito amplo, e cada um vai migrar para onde acredita e está tudo bem. Mas é necessário o ser humano não está desconectado dessa espiritualidade. E ela muitas vezes te guia de tal forma que você não sabe explicar. Então naquele motivo eu falei, cara, sou eu aqui e é isso que eu vou viver, é isso que Deus quer pra mim, eu vou avançar nisso aqui. Eu penso que são os momentos mais secretos, mais particulares, que a gente tira com Deus, que a gente fala com Deus, e ali Deus se mostra pra gente de uma forma tão, tão próxima, que não é mais um Deus, é um Pai. É um Pai. E aí ele se mostra de uma forma tão próxima e tão íntima, que ele diz coisas que você nem ao menos sabia que existia sobre você. Isso é muito forte. Eu preciso confessar, assim, antes de fazer meu desabafo, dar meu testemunho, eu vou usar esse termo, eu preciso dizer, vocês percebem que quando uma coisa é pra gente fluir, parece que os obstáculos, eles são todos derrubados e você transpõe todos os desafios, dificuldades, verdade, de uma maneira muito natural. E isso com relação a tudo na nossa vida. Às vezes você só quer comprar um frigobar e dá tanto problema a ponto da loja cancelar essa compra. Significa que não é para você adquirir. Sim. E quanto mais você insiste, mais dor de cabeça você tem. Uma comparação muito pequena, muito rasa, mas... assertiva. É assim que funciona. Uhum. Todas as vezes na minha vida que eu não ouvi a minha intuição, porque eu tenho certeza que é no meu coração que Deus habita. Sim. E eu tenho experiências com Deus. As pessoas às vezes não acreditam. Eu já acordei no meio da noite com alguém me pegando e dizendo, acorda, acorda. E quando eu acordei, eu simplesmente senti que tinha ali, estava falando comigo, respondendo uma oração que eu tinha feito antes de pegar no sono. Então assim, eu tenho uma conexão com Deus, que é minha, com o papai. Converso com o papai como se eu estivesse falando com você, mas sim, muita reverência. Muita firula, muito enfeite. Papai, hoje eu me ferrei. Tipo assim, sim. Mentalmente. Intimidade. Isso, uma coisa mais íntima. E assim, várias vezes no dia, papai, pelo amor de Deus, me socorre que a sua filha não merece estar passando por essa provação. Às vezes eu escuto essa risada vindo de lá, porque às vezes eu sei que eu preciso passar por aquilo para aprender alguma coisa. Mas eu sou a pessoa do humor. Então assim, Mai, é extremamente importante que a gente preste atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Várias pessoas têm uma relação muito próxima com Deus e não precisa que dê nome para isso. E eu acho que você tem uma forma muito especial de falar de Deus, e eu vejo muito Deus em você porque você não faz... você não discrimina, sim, você acolhe. E você acolhe e aí você vai ensinando pra gente, pra todo mundo. Pra quem não sabe, eu conheci Maiane há uns 9 anos atrás, num curso que a gente fez. E tipo... do Neida, né? Do Neida. Gente, incrível aquilo. Continua que eu vou falar minha versão. E depois daquilo a gente nunca mais se desgrudou. E é impressionante, porque assim, a gente fez uma atividade juntas, parecia que tinha a vida toda. Não éramos da mesma turma. Não éramos da mesma turma. A sua era mais... você estava à frente da minha, e acabou que por conta de datas, casou a nossa turma na última aula.
E aí eu a conheci em uma atividade, só que a gente ficou no mesmo grupo, foi o suficiente. Gente, que incrível isso, né? E eu sempre brinquei, assim, é o sagrado e o profano. Como Deus age, né? Ai, Jesus, você me diverte muito, viu? Existiu algum episódio, ai, gente, existiu algum episódio na sua vida em que você pensou, ou eu me levanto daqui, ou a vida vai me engolir? Qual foi esse momento? Ai, Val, vários. Mas em especial, só não vou falar os detalhes, embora você já saiba, mas foi um momento no ministério, inclusive, foi um pouco antes de te conhecer, e você já sabe do que se trata. Mas foi um episódio de uma injustiça. Eu sou muito, aliás, extremamente intolerante à injustiça, principalmente com pessoas vulneráveis. Aliás, para tudo. Porque injustiça para ninguém não cabe para ninguém. E eu sofri um episódio de injustiça muito grande, porque eu acredito assim, Val, o seu trabalho fala por você. E não é necessário que você bajule, não é necessário que você procure de outros subterfúgios para ter coisas, adquirir coisas, posições, etc. Eu sempre confiei muito no meu trabalho. Um trabalho de integridade, de clareza, de limpeza. E por isso que a gente se conecta muito também, porque a gente tem os mesmos valores. E quando eu vi o meu trabalho sendo completamente desprezado, desmerecido por uma injustiça, porque infelizmente hoje, Val, o mundo gira em torno de narrativas. O que vale hoje é uma narrativa, não é o fato em si. Se a narrativa for jogada na rede social, por exemplo, e ela viraliza, ela acabou de se tornar uma verdade. É a fake news, né? A fake news, uma narrativa criada. Então foi-se criada uma narrativa, não sei por que motivo, sabemos. A gente sabemos. Desconfiamos. Sabemos, suspeitos. E assim, Val, foi um momento tão crítico da minha vida, porque afetou tudo. Afetou o meu emocional, afetou o meu ministério, o meu chamado, a minha vocação, afetou a minha família. E foi uma injustiça tão grande que eu falei, dessa eu não passo. Eu não vou aguentar isso aqui, eu vou desistir, eu não preciso passar por isso. Eu não precisava. Eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho consciência que o meu trabalho é limpo, que eu sou íntegra no que eu faço. E eu não preciso aceitar essas coisas. Porque em todo lugar, gente, tem gente que não presta, tá? Não fica achando que é só no seu meio, não. Em todo lugar vai ter gente pra te prejudicar, gente que não presta, no meio cristão, no meio secular, empresarial, família, em qualquer lugar você vai encontrar pessoas que não têm um coração tão bom assim. E por conta disso e uma série de outras situações, elas vão te prejudicar. E foi o que aconteceu comigo, mas foi uma coisa tão feroz, tão alta, que eu disse, eu não vou aguentar. E aí foi quando, mesmo assim eu continuei, porque sempre tem uma coisa dentro da gente que, sabe, mesmo que uma vozinha rouca, falando assim, não, continue, porque você não é isso. Você não é isso que falaram, você não é isso que aconteceu, continue, porque tem pessoas também que são abençoadas através de você. E aí foi quando eu decidi me levantar e cuidar de mim. E aí comecei a investir em mim, foi quando nos conhecemos nesse curso, para você ver, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E aí comecei a investir em mim, comecei a estudar mais, comecei a me olhar. Porque na vocação ministerial você cai num lado da balança que você deixa de se ver para somente ver o próximo. E você se dedica ao próximo, você se desgasta pelas pessoas. É assim a vocação. Até que você entenda que você também faz parte da equação e que você precisa estar bem. E foi nesse momento que eu entendi. Eu precisei passar esse baque tão grande, tão difícil. Hoje eu consigo falar muito melhor, talvez um tempo atrás eu falaria e chorava. Mas, né, a cura. A cura, quando vem, é maravilhosa. Lembrar sem sentir dor. Lembrar sem sentir dor. Lembro exatamente. E perdão não é você esquecer. Não existe isso. Ninguém tem amnésia aqui, não. Ok? Lembro perfeitamente, sei quem foram as pessoas, sei o que aconteceu. E isso não é invisível para mim. Mas não tem mais aquela influência negativa que havia. Cortar o vínculo emocional com aquele fato.
Você não precisa concordar, você não precisa aceitar, você não precisa ficar perto dessas pessoas, mas você simplesmente para de permitir que isso afete a sua vida. Perfeito. E é isso que é perdão. Perdão é terapêutico. Não é santidade, é decisão. Eu vou permitir que isso vá. Me trouxe que aprendizado? Então, nesse ponto. E aí foi uma grande virada para mim isso aí. Peguei aquela injustiça, tratei dela, foi um processo longo de cura, mas valeu, assim, cada minuto, cada lágrima, foi esse momento aí um grande aprendizado para mim, uma grande virada. 2 insights que eu fico ouvindo você falar e vou aplicando a minha vida. Então, 2 insights dessa última conversa, né, desse último ponto. A gente precisa estar bem para cuidar do outro. Lembra, a imagem daquela mensagem do avião, as máscaras cairão. Você coloca primeiro em você para você conseguir respirar e depois você conseguir ajudar outras pessoas. Então, o primeiro insight que fica para mim é esse. E o segundo, eu vou repetir, a gente falou na live, a pessoa perfeita e santa foi uma só que passou na Terra e deixou pra gente lições, assim, impressionantes, atuais. Entretanto, todo mundo que está debaixo desse céu é humano. Mesmo as pessoas que têm uma vocação, um chamado e uma intimidade tão grande com Deus, não estão livres de terem sofrimento e se permitirem estar vulneráveis para poderem se curar e falar aqui para vocês sobre isso. Então, assim, as pessoas que hoje lideram comunidades não são santas, não estão imunes à maldade, à injustiça, não estão. Então a gente precisa ter cuidado como a gente passeia pela vida e como a gente se relaciona com as pessoas. Ótimo, perfeita colocação. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho polêmica. Qual foi a maior mentira emocional que você acreditou sobre você mesma e que precisou desconstruir para seguir? Nossa, eu sempre me achei fraca. Sempre. Fraca? Sempre me achei fraca. E essa foi uma mentira que eu contei pra mim mesma em vários momentos. Porque como eu fui chamada cedo, eu não me via capaz, nem com recursos. Eu não me via dessa forma. E em alguns momentos ainda não me vejo. Porque eu levo muito em consideração um texto bíblico que diz, um grande apóstolo, assim, nossa, fora da curva. Ele estava num momento de conflito, e aí, nesse momento de conflito, Deus olha para ele e diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, sim, eu me convenci várias vezes de que eu era fraca e inferior. Inferior por muitas questões de família, minha família é muito humilde, de escolaridade, porque até então eu não tinha eu só tinha concluído o ensino médio e toda a minha vida foi em escola pública. E aí, por N questões, e aí eu me convenci de que eu era inferior a alguns ambientes, eu me sentia super desconfortável, não pelo ambiente, mas por mim. Era como se eu fosse inadequada para aquele local, sabe? Ou para aquelas pessoas. Então eu me convenci que eu era inferior e fraca, e que eu não poderia, por exemplo, falar em público, que eu não tinha qualificações o suficiente para ajudar alguém. O que eu carregava de bom que poderia contribuir com você? E assim, foram coisas que foram anos na minha mente. Mesmo você numa comunidade, mesmo você cuidando de gente, mesmo lidando com pessoas, eu estava... Nossa, foi uma mentira muito bem contada. Pra mim mesmo. E aí, eu sempre me convenci disso. E quando eu desconstruí, eu vi, não é assim. Não é dessa forma. Eu carrego alguma coisa que ajuda alguém, um grupo, como todos nós, como você, como qualquer um, cada um na sua função. Um texto bíblico também que diz que grande é a seara, ou seja, tem muitas funções na seara, ela é enorme. Então Deus, ele faz de nós aquilo que ele deseja que ele possa contribuir com o mundo que ele mesmo criou, com as pessoas que ele criou. Cada um de nós estamos aqui a passeio, a gente tem um propósito e uma missão. Né? E aí eu me via dessa maneira. Quando eu desconstruí isso, eu penso que eu cresci assim,
Quando você desconstrói algumas mentiras, você acelera o tempo muda para você. 1 ano vira 10. Porque quando a mentira cai e a verdade entra, conhecereis a verdade vos libertará. Quando essa libertação vem, é incrível como acelera o seu tempo, acelera a sua maturidade. Você conquistaria algo em 10 anos, você conquista em 1, em 2, porque a mentira foi desconstruída. Eu quero que vocês prestem atenção em como a forma correta da gente entender a Bíblia. São princípios que foram citados aqui de maneira tão atual e concreta de como você deve usar. Eu vejo muita gente repetindo versículo bíblico com as ações completamente diferentes do discurso. Nossa. Eu vejo muito isso. E isso afasta as pessoas, inclusive, da prática da fé. Sim. Porque, nossa, fulano de tal vive com a Bíblia debaixo do braço, frequenta tal igreja e cita, né? A denominação. A denominação. Eu vou fazer o que lá se essa pessoa finge que honra a Deus, porque tá depois com a mesma Bíblia debaixo do braço tocando o terror para fazer o mal para os outros. Isso é uma verdade. É assim que as pessoas, né, se comportam. A gente esquece às vezes que todo mundo que tá ali tá buscando a Deus e não está pronto. A gente nunca tá pronto. Pelo menos eu acredito que não. Uma vez me perguntaram qual é a frase, no curso inclusive, qual é a frase que você acha que te define? Eu não tive a menor dúvida. Alguns colegas ficaram pensando. De imediato eu respondi, eu sei que nada sei. Eu Perfeito. Só sei que nada sei, porque a minha xícara, ela nunca tá cheia. Se eu percebo que ela tá quase chegando na boca, eu esvazio, porque eu não me canso de aprender. Não me canso. Eu sei muito o que é essa mentira que você contava pra você, porque eu vivi da mesma mentira. Pra vocês terem ideia, eu não entrava no Salvador Shopping, porque eu achava que todo mundo tava olhando pra mim e percebendo que eu estava aquém. E é muito duro você não se sentir à vontade, porque você acha que as pessoas estão te julgando por aquilo que veem. Então, né? Não é, e não é exatamente como você gostaria de ser percebido, acuado, se escondendo pelos cantos, menor. Eu comecei a trabalhar em terapia, buscando essa consciência e praticar exatamente essa questão relacionada à minha autoimagem. E hoje eu entro no Salvador Shopping de chinelo, em qualquer lugar, porque não era sobre o lugar, era sobre mim, era como eu me sentia, eu me via. Mentira, eu estava e qualquer um está à altura de entrar e fazer absolutamente qualquer coisa. Óbvio que eu não tenho como liderar um ministério como Mai faz, é a vocação dela, é o chamado dela, mas eu sei que eu posso revolucionar a vida de muitas mulheres. Até 2 anos atrás, eu só sentia no coração que eu poderia, mas eu não acreditava. E já está revolucionando, né? O Mundo Candela, meu Deus. O Mundo Candela foi criado. Lembra, amiga? A gente fala do Mundo Candela há muito tempo. Nossa, tem muito tempo mesmo. E ela me cobrando, e eu sempre procrastinando. O que é isso? A pessoa faz de conta que aquilo não é com ela, porque ela não tem condição e recurso emocional para lidar com aquilo. E foi o que eu fiz. Então, para vocês que, assim como a gente, tem uma questão relacionada à autoimagem, a senso de valor, eu vou dizer assim, de maneira mais humilde possível, faça terapia. Busque se conectar com Deus. Tem alguns pilares que reforçam a nossa identidade. Sim. E que é importante que a gente invista nisso. Exatamente. E a próxima pergunta, Mai, tem muito a ver com o que a gente está falando. Na sua prática, percebeu que Maiane, eu já apresentei, ela é pastora, ela seguiu, ela é líder espiritual, ela seguiu a vocação e no caminho ela entendeu que ela precisava desenvolver outras competências para servir melhor ao mundo. Na sua prática, aonde fé e psicanálise se encontram? Em que pontos elas não se anulam, mas se complementam? Nossa, quando eu comecei a fazer psicanálise, junto com você, inclusive, nossa jornada é longa, gente. E cada aula que eu assistia, eu dizia, meu Deus, isso está muito na Bíblia. Nossa, Jesus tinha falado sobre isso. Meu Deus, Jesus fazia isso.
Sabe que eu encontrava a psicanálise na Bíblia o tempo inteiro, o tempo todo. Inclusive, Jesus, ele se refere às pessoas com muita gentileza, com muita generosidade, com muito amor, muito acolhimento, sabe? É algo que a psicanálise nos ensina. Todas as vezes, a gente até comentou sobre isso na live também, todas as vezes que ele se aproximava de uma pessoa, ele não invadia o mundo dela. Mesmo sendo perfeito e sabendo o que aquela pessoa precisava, porque ele nos conhece do avesso. Ele conhece você, a mim, a nós. Necessidades que eu nem sei que tenho, ele sabe que eu tenho. E ele sabia de tudo isso, ele tinha um raio-x da pessoa. E mesmo assim, com toda gentileza, ele dizia: o que queres que eu te faça? Então, você vê assim um gentleman, sabe? Uma pessoa fora da curva. E Jesus, a psicanálise ensina esse respeito com o próximo. O que você quer? O que você procura? O que é que você entende que precisa? Eu quero te ouvir. E na verdade não é que ele não sabia, é que aquela pessoa precisava ter aquela consciência. Uhum. E a psicanálise nos leva para isso. Ela não traz para você a pronta da vida, a fórmula pronta da vida, porque ela não existe. Mas ela diz: o que está aí dentro? Quais são as respostas que estão aí dentro? E Jesus nos ensina isso. É tanto que é um texto sagrado que diz assim, se você está doente, confesse as vossas culpas. E quando a Bíblia fala de culpas, ela não está falando só de pecado apenas, de coisas pesadas. Ela está dizendo aquilo que te aprisiona, porque a culpa é uma prisão. É uma culpa, uma prisão. E confessai as vossas culpas uns aos outros. O que é confessar? É falar. É conversar. E a psicanálise é isso. A gente conversa, a gente se abre. E numa conversa vai saindo coisas que o seu inconsciente vai trazendo que você nem sabia que estava lá. E elas são muito... Freud mergulhou aí, não tem jeito. Ele bebeu dessa fonte real. Então, casa demais, elas não tem divergência, assim. Eu acredito que a divergência que as pessoas querem provocar e debates e tudo mais está mais na sua própria interpretação de mundo. Sim. Mas se você for observar, é muito cristão. É muito Jesus ali, é muito Bíblia ali, é muito Deus. Tem muito Deus, porque a cura que é gerada sem remédio algum, quando você conversa, gente, é transformador. Esses dias eu estava numa sessão com um paciente, e aí a gente conversando, uma paciente, a gente conversando, ela estava num momento de muita crise. Nossa, ela mesma foi se dando as respostas. E falou, ela se deu as respostas. Quando ela terminou, eu precisava disso. Aí eu disse, quando eu terminei a sessão, eu falei: gente, eu nasci pra isso. Eu amo isso. Sabe? Eu amo muito tudo isso. Pois é. Né? A gente não tem essa sensação? Porque a pessoa, de conversar, ela desintoxicou. Sabe? Ela teve clareza. Válvula incrível. Ela teve uma clareza. Isso eu identifico também no gabinete pastoral. O gabinete pastoral segue uma linha um pouco diferente, mas dentro da mesma árvore. De conversa, de escuta, aquela escuta respeitosa, sem interferências, a escuta sem preconceitos, sem julgamentos. Eu penso que o gabinete pastoral precisa ser assim. A Bíblia, ela não tem julgamento. Hoje eu estava me lembrando de uma passagem onde uma mulher em adultério foi pega. Na época, ela seria apedrejada até a morte, julgada mesmo. Aí Jesus olha para ela e diz: se alguém aqui não tiver um só pecado, pode atirar a pedra nela? Ninguém. Todo mundo foi saindo, os religiosos, tal. Aí Jesus olha para ela assim: cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Daí Jesus olha para ela e diz, ela diz: foram embora. Aí Jesus fala assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É lindo. Então você vê que é uma coisa sem julgamento. Ele sabia de suas falhas, de seus erros, como ele sabe de todos os nossos erros. Mas ele não usa o meu erro para me condenar, para me diminuir. Muito pelo contrário. Ele diz: é isso aqui, você tem esse caminho e você tem esse caminho. Tá aí dentro de você a resposta. Percebem? E é sobre isso. Vocês conseguem perceber? Eu acho também, Mai, que as pessoas às vezes confundem
existe uma guerra criada entre fé e ciência, como se as coisas não se completassem. Então, se você parar, de fato, com o coração limpo, aberto, para analisar as coisas, você vai perceber exatamente isso, né? Uhum. Você sente que as pessoas ainda acham que fé resolve sozinha ou terapia resolve sozinha? O que falta para essa integração ser entendida de forma madura? Eu penso que ainda existe esse pensamento, sabe? Meio que um extremo. As pessoas são muito extremistas. Então, tem extremo para tudo. Fé, ciência, fé, terapia. Por muito tempo, no nosso meio cristão, a terapia foi demonizada. Os psicólogos eram demonizados. Só que o ser humano, Val, ele é tripartido. O que seria tripartido? Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. O meu espírito se conecta com Deus, no mundo espiritual. A minha alma são as minhas emoções, o meu intelecto, o meu raciocínio. Tudo isso diz respeito à alma. E o meu corpo, que é o que transita aqui nesse mundo físico, nesse mundo natural. Se eu, por exemplo, não me exercitar, me encher de açúcar, de gordura, não ter boa noite de sono, não ter um tempo de lazer, você acha que a fé ela vai me curar de um problema que eu criei por negligência? Não existe isso. Eu tenho um corpo que eu preciso cuidar dele no mundo natural. É uma atividade física, boa alimentação, sabe? Entender que eu quero estar funcionando bem para trabalhar bem, para contribuir com a minha família, contribuir com a minha comunidade. Então não é a fé que vai decidir isso. É a minha inteligência de saber que eu preciso cuidar do meu corpo. A Bíblia chama de templo do Espírito. Ele é uma casa e eu preciso cuidar da minha casa. E aí vem a alma, porque espírito e alma se parecem um pouco na visão cristã. E por muito tempo foi se defendida a tese de que psicólogo não precisa de psicólogo, não precisa de terapia. Mas poxa, se você tem uma alma que as suas emoções são afetadas aqui, nesse mundo natural, não é Deus que afeta as suas emoções, são outras pessoas. Sim. Outras pessoas que também estão vivendo seus problemas, suas dificuldades, suas amarguras. E são essas pessoas que vão te afetar. Você vai lidar com pessoas. É uma linha horizontal. Sim. O espírito é uma linha vertical. Mas as emoções não, ela é horizontal. Eu não vou, por exemplo, fazer o meu check-up anual ginecologista, cardiologista. Não são áreas que eu vou procurar para me cuidar. Por que não a área psicológica, a área emocional? Então elas se complementam, porque a fé ela vai atingir coisas que a parte natural não resolveu. Me cuidei, tal, tô bem, mas poxa, aquela enfermidade veio, eu posso usar a fé. Sim. Aí eu posso usar a fé. Agora eu tô ali, uma pessoa, a injustiça, por exemplo, eu vivi um processo, como a gente já conversou aqui. Não foi, claro, foi a fé da perseverança, de continuar de pé, mas foi conversar com pessoas, foi ouvir pessoas, foi me cuidar. Foi isso que sarou o meu emocional. Então as coisas elas se associam, uma não cancela a outra. É por isso sim que se você tiver com as suas emoções bagunçadas e você for, por exemplo, um cristão, procure um terapeuta. Não é pecado. As coisinhas bagunçaram aqui, vai conversar com alguém. Mas se eu orar resolve. Sim, vai ajudar muito. Mas se fosse assim, a Bíblia não dizia pra gente conversar. Sim. Com o nosso irmão, com o nosso próximo, pra gente falar com ele, pra gente ter essa interação, porque a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Os amigos ocupam um lugar de quê? De escuta, de confronto, né? Um bom amigo vai fazer isso. Ele vai te confrontar, ele vai te escutar, ele vai apontar alguma coisa que você não viu, uma perspectiva que você não teve ainda, o seu amigo. Então a Bíblia é muito assertiva sobre isso. Jesus se assentava para escutar, tanto para escutar como para falar. A Bíblia conta de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos e quando ela tocou na veste de Jesus, incrivelmente ela foi curada. E tem todo um contexto por trás, mas a gente vai resumir. Jesus, olha, quem foi que me tocou? Fala aí. A mulher confessou, contou toda a verdade. Você sabe que mulher, quando começa a contar a verdade, ela não economiza em detalhes. E ele parou ali para escutar aquela mulher. Quando ela acabou de falar, ele disse, vai,
que é a tua fé. Viu que as duas coisas caminham juntas? Então, elas não se cancelam, Val, elas estão completamente conectadas. A fé vai te ajudar nos momentos em que a conversa não for o suficiente. A prosseguir, a não desistir. Como a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a enxergar um futuro que hoje para mim não faz sentido, mas eu tenho fé que vai acontecer. Que vai acontecer. E uma outra coisa importante, que às vezes as pessoas confundem. Existe uma técnica e as pessoas são treinadas para perceberem o discurso do outro. Então, quando uma pessoa está na posição de psicanalista, de psicólogo, ela foi treinada para controlar as próprias emoções, não transferir nem contra-transferir, receber essa transferência do outro, porque assim, quando a gente está conversando com alguém, muitas vezes eu acho que vocês percebem isso até no relacionamento com a sua família. Às vezes o marido chega do trabalho um pouco estressado, desconta na mulher, quem está mais perto sofre mais. Isso é nada menos do que transferência, do que projeção, e tem tantas outras coisas envolvidas. Então, quando você conversa com um amigo sem a técnica, provavelmente um amigo vai dar a opinião dele, que tem a ver com a lente dele, com os traumas que ele teve, com a visão de mundo dele. Quando a gente conversa com um profissional, esse profissional está treinado para ouvir a sua história, analisar de forma neutra a sua história, conduzir a sua história para que você consiga ser curado, que é o quê? Lembrar sem sentir dor. Sim. Cortar o vínculo emocional, tirar as amarras e conseguir viver de maneira funcional. Sim. Então tem essa diferença, é pela fé que a gente se propõe, que a gente se coloca, porque terapia é algo doloroso. Às vezes a gente tem que se... Entendeu? Você vai se despir às vezes, acho que vai todo mundo muito desconfiado. Terapia não é uma inquisição. As minhas pacientes às vezes falam, hoje eu não tenho nada triste para contar, então vamos bater papo, porque no bater papo vem o que precisa vir. Então, quem acha que terapia é aquele negócio de você ir, ter que chorar, ter que falar de coisa ruim, não necessariamente, é o seu coração que demanda ali naquele momento. Então você pode dizer, Deus que vai inspirar ali o que precisa sair naquele momento do seu coração. Sim. O que está causando mais angústia essa semana para você? Se você deixar o seu coração falar, sem você ficar colocando muito filtro, escolhendo as palavras para poder parecer muito inteligente, muito bem resolvido, vai fluir. Entende? De fato. Dezembro é a época em que as pessoas ficam emocionalmente expostas. Nossa. Algumas fazem balanço, outras fogem do balanço. Mai, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao encerrar o ano? Na sua opinião? Sim, é aquele erro porque no final do ano o cansaço ele bate. Você já vem de um ano exaustivo, de algumas metas frustradas, objetivos que não foram alcançados. Então isso causa um abatimento emocional, isso causa um cansaço, uma frustração. E quando não sabemos lidar com a frustração, que durante o ano temos várias, vem aquele sentimento de incapacidade. E eu acredito que esse, dentre muitos, mas eu posso destacar esse agora, seria esse sentimento de incapacidade que eu carrego, inclusive, para o ano seguinte. Porque o sentimento de incapacidade, ele vai me fazer acreditar que eu não consigo estabelecer que vai ser mais um ano igual. Se esse ano foi assim, que esperança eu tenho para o ano que vem? Então ela associa o cansaço, a frustração com a incapacidade. O cansaço ele vai vir para todo mundo, gente. Isso é uma coisa muito natural. Verdade. Então o problema não é se cansar. Você não é fraco porque se cansa. A questão é aprender a lidar com o cansaço e acreditar que, para além do cansaço, tem coisas para você viver, você tem força ainda, você pode ainda. Então esse cansaço, esse acúmulo de frustrações vai gerar essa incapacidade. E essa incapacidade pode, inclusive, melar os seus planos para o ano seguinte, que pode ser o ano da sua vida. Pode ser. Então realmente um mês de luto, ao mesmo tempo um mês de empolgação.
tá vindo aí deixa tudo nas costas do ano seguinte. Ano seguinte, né, eu vou fazer dieta, ano seguinte eu vou ler tantos livros, eu vou fazer um devocional, eu vou economizar mais dinheiro, eu vou guardar, eu vou fazer tal coisa, e ela joga tudo nas costas, como se um calendário Exato. fosse a definição da sua vida, fosse a virada da sua vida, e não é. O nosso ano novo pode começar agora, por exemplo. Após esse podcast, você já pode começar o seu ano. Basta você entender, cara, eu tô cansado, eu tô frustrado. Assuma isso. Muita coisa que eu fiz esse ano não deu certo. Eu imaginei uma coisa, aconteceu outra. Vivi experiências que eu nunca imaginava, porém não me definem. Tô cansado, mas eu posso descansar. Eu tô cansado, mas eu posso sonhar. Eu tô cansado, mas tem muitas oportunidades para mim que eu tô vivo. Tô cansado, mas tô vivo. Então tem oportunidades para mim que eu possa viver. Então não deixa o cansaço e a frustração convencer você de que você é incapaz de viver dias melhores, de viver sonhos realizados, conquistas. O cansaço ele é traiçoeiro às vezes. É comum e é traiçoeiro. Então saiba lidar com isso, com esse sentimento de capacidade, e não deixe ele frustrar os seus sonhos. Vem muito forte, assim, pra mim, a questão não só da autocobrança, mas a gente vive numa cultura em que a gente divide a nossa vida por ciclos, né? Eu faço 12 autoanálises todos os anos, porque a cada mês eu pondero, poxa, o que é que foi, o que é que não foi, o que é que eu posso fazer melhor? Eu funciono melhor dessa maneira, para que eu consiga realizar tudo o que a minha mente coloca, e a minha mente faz muito barulho. Então eu preciso me organizar dessa maneira. Mas você percebe que hoje as pessoas têm estabelecido metas para si mesmos pautadas pelo que vê na internet. Então assim, quando você estava falando, a gente está cansado porque várias coisas que a gente fez não deram certo. Será que aquilo é para você? Será que você está buscando o sonho de outra pessoa? Será que aquilo que você colocou no seu caderninho de meta do ano de 2025 é realmente um desejo do seu coração ou é o hype? Ah, não, todo mundo tá na moda, eu costumo brincar, né? Sem querer discriminar, mas assim, percebam que existe um padrão. Ah, eu faço devocional, Café com Deus Pai, e tenho o copo Stanley. É verdade. E posta a foto. Não é, eu tenho o copo também, eu também tenho esse devocional, mas é o que as pessoas começam a replicar na internet. Nunca abriram o livro para ler um devocional. Verdade. Mas postam, porque eu preciso estar no hype. E a sua vida está sendo o hype de quem? É sobre isso, porque senão a gente cansa tentando buscar o inatingível, algo que não nos completa. E mesmo que a gente consiga realizar, aquilo não vai fazer o nosso coração sentir felicidade, sentir contentamento, porque a gente conseguiu realizar. Porque não faz parte de nós, não é um desejo do nosso coração. Não tem nada a ver com o nosso propósito e nossa missão. Verdade. E tem muito disso o tempo todo. As pessoas falam, e aí, geralmente, quando me permitem, eu pergunto: de quem é esse desejo? E essa autocobrança é para satisfazer a quem? Você está prestando contas da sua vida? Para qual perfil da rede social? Deixa eu colocar de maneira mais explícita. Sim. Até quando? É a pergunta que eu faço. E é um sentimento de satisfação. A insatisfação ela é um abismo sem fim. Porque ela te consome, é como se fosse um câncer. Ela rói tudo por dentro. Porque nesse padrão, você usou aí assertivamente essa palavra, inatingível, você chega ali, aspas, chega, aí vem um outro padrão. Então você vai ficar sempre insatisfeito. E excelente pergunta, mas esse padrão é de quem? Esse desejo é de quem? É meu? Será que é meu? A gente tem que aprender a separar o que é nosso e o que é do outro. A psicanálise fala muito sobre isso. Muito. A Bíblia fala muito sobre isso. Nós somos únicos. É uma forma única. Então, não existe padrão, não existe linha de produção. Então, isso tem adoecido as pessoas. Adoecido as pessoas. É a pessoa viver fora da sua essência, fora daquilo que a completa, e gasta-se muita energia para se adaptar ao modelo,
ao modelo do hype que a galera... Energia essa que ela poderia estar investindo nela mesma, se vendo, se entendendo. E aí essa energia que ia ter um retorno. E que faz falta para o mundo. A autenticidade faz falta para o mundo. Tem muita gente... Eu faço a mesma coisa que Maiane. Eu sou psicanalista, ela é. A gente não fala da mesma forma, apesar de fazermos a mesma coisa. Sim. E é sobre isso. A forma que você tem de tocar uma pessoa ou fazer alguma coisa é sua e é única. Mesmo que todo mundo... Estamos aqui hoje... né, num cantinho pensado por Tami Araújo para que a gente fizesse esse tipo de utilização, né, que é tocar outras pessoas. Quantas outras lojas tem por aí? E qual é o toque da alma de Tami Araújo? Fazer diferença na vida de mulheres. Tocar pessoas. Vocês conseguem perceber? Para além de uma mercadoria. Para além de vender roupa. Nossa, verdade. E aqui você já vê no ambiente, né? Sim. É uma essência diferente. E vou precisar contar aqui pra vocês. Eu saí do trabalho um dia desses e passei aqui pra tomar o meu café superfaturado. E nesse momento... Café superfaturado. E nesse momento chegou uma cliente. E ela tava na dúvida sobre, que roupa. E ela falava muito assim, eu gostei dessa, mas as pessoas vão dizer que eu sou muito velha para usar esse tipo de roupa. E a gente foi conversando, e era só a ponta do iceberg. Eu já sabia, eu sabia. E em tom de brincadeira, a gente vai levando. No final, ela tomou um café e eu falei, vem cá, eu dei um abraço nela e ela se emocionou. Ela só precisava falar. Ela só precisava ser ouvida, ser acolhida. E a gente sentou aqui nesse cantinho, a gente tomou um café e ela foi embora feliz, porque ela foi com o vestido que ela estava se sentindo linda, independente das pessoas dizerem que ela não tinha mais idade para usar aquela roupa. Perfeito. Uma mulher maravilhosa. Pense numa mulher linda e estava se deixando levar pela opinião das lentes de pessoas que viveram numa outra geração. O choque é grande, não tem jeito. E você vê que não é business. Não. Embora exista o lucro, óbvio que existe, a gente não é hipócrita. Sim. Mas existe algo muito além disso e que é o propósito dela. Sim. É o seu propósito. Então, quando você investe nisso, em você, ao invés de querer seguir só o propósito do outro, o outro me inspira. Você me inspira, Tami me inspira. Muitas mulheres que eu vejo me inspiram, Joyce, né? Nossa inspiração também, entre muitas outras. Mas eu não sou Joyce, eu não sou Valesca, eu não sou Tami. Eu sou eu. E eu sei que eu vou atingir um público, alguém. Val vai atingir outro público, Tami outro, e a gente pode estar junto. Sempre. Né? A gente pode fazer isso, mas quando é que isso acontece? Quando as energias são empregadas para nós. Para nós. Eu digo que é deixar a sua alma entrar naquilo que você faz, em tudo que você faz. E aí funciona, sabe por quê? Porque o contentamento, o resultado motiva. É como se fosse um tanque de combustível que vai enchendo. Percebam como a Maiane falou, com tanto brilho nos olhos, quando a mulher falou, a paciente falou, nossa, vocês entendem que isso retroalimenta e faz a gente querer seguir? Sim. E é sobre isso, só consegue fazer quando está conectado com o que você acredita, com aquilo que faz seu coração arder. E Jesus sabiamente diz o quê? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A gente precisa encontrar o nosso tesouro. E esse tesouro não está distante. Não. Ele está aqui, ó. E aí, quando você falou assertivamente aí a questão da alma, você coloca a alma. E quando você aplica o coração nisso, que é a sua alma, você já encontrou. E todo tesouro, ele tem muito retorno. Todo tesouro tem retorno. Eu lembro quando eu era criança que eu ficava procurando onde era o fim do arco-íris. Quem nunca? Meu Deus, será tem que um pote de ouro mel. Ouro e mel. O tesouro na ponta. O arco-íris está em nós, que é aquela luz de todas as cores. Brilho. Brilhoso. Aliança. Para nós, o arco-íris tem um significado de aliança com Deus. Então, tá aqui. Eu ia chegar lá. Então fala. Não, é sobre isso. Sim. Porque quando a gente é criança, a gente vê que é diferente, que é muito lindo. Sim. E falam do pote de ouro. Mas por quê?
porque a aliança com Deus Perfeito. é um tesouro. Perfeito, perfeito. A gente vai olhar para aquilo e vai buscar, quando criança, o pote de ouro no fim do arco-íris. E aí a gente cresce e a gente percebe que a gente olha aquela coisa sobrenatural, inexplicável, como é que pode tantas cores, e é só a manifestação de Deus. Da aliança do amor dele por nós. É fantástico. É fantástico, né? Uhum. A próxima pergunta tem a ver com o que a gente estava conversando, né? Uhum. Para quem sente que não entregou nada, que não rendeu e que 2025 passou por cima, sem que ela conseguisse realizar tudo que ela desejava, qual é a primeira coisa que essa pessoa deve parar de fazer imediatamente? Parar de achar que não rendeu nada. Esse é o primeiro ponto. Nossa, esse é o primeiro ponto. Porque assim, ó, nem que seja 1% você rendeu. Alguma coisa aprendemos. Para mim também foi muito intenso 2025. Foi um ano bem atípico, com experiências super novas. Mas, mesmo que eu tenha não estava na minha alta performance, mas estava com 1% da minha performance, existia 1%. A gente nunca tá zerada. Nunca. Sempre tem um aprendizado, sempre tem uma construção, sempre teve alguém que atravessou o nosso caminho naquele ano e nos abençoou. E quando eu falo de abençoar, Val, não estou dizendo só que ela fez coisas positivas para nós. Porque tem gente que vai atravessar o seu ano devastando. Vai ser um caos. Vai. E mesmo assim, vai ser uma bênção. Por quê? Porque aquela pessoa te ensinou alguma coisa. Nem que seja ensinar a não ser como ela. Sim! Pronto, você já aprendeu alguma coisa. Então tem 1%. Sabe? Sim. 99% prático. Mas sempre vai ter 1% que você rendeu. Bem isso. Né? Então, assim, para de pensar nisso e só visualiza. Rapaz, eu aprendi alguma coisa nesse ano. Suponhamos que você teve um grande prejuízo financeiro. Nossa, perdi muito dinheiro. Perdi isso, perdi aquilo, estou endividado. Mas agora você não é mais a mesma pessoa. Você já sabe por que caminho você não pode ir. Você já sabe o que não fazer com o seu dinheiro. Porque fazer, você já executou. Agora, não fazer, você já sabe. Então, tem um percentual que você aprendeu. Então, pare imediatamente de achar que 2025 não rendeu nada. Renderam algumas lágrimas, lubrificação ocular. Alguma coisa aconteceu. E isso é sementes, aprendizados para o ano seguinte. Então, não caia nisso aí não, que isso é uma areia movediça. É uma armadilha. E que não vai levar pra frente, né? Isso, exato. Se a gente ficar na murmúria e na reclamação, remoendo a parte que não foi, a gente deixa de perceber o que isso é importante para me impulsionar. Uhum. O que eu preciso fazer de diferente, ou o que eu preciso aprender para seguir em frente, ou mudar a rota, sim, ajustar as velas, sim, né? Pois é. O que você acredita que Deus está tentando ensinar para as mulheres nesse final de ano? Mulheres, vocês são fortes. Vocês são muito fortes. Eu trago de volta esse texto porque ele é muito inspirador para mim, desta mulher que ela era hemorrágica, ela tinha uma hemorragia. Imagine ser 12 anos com hemorragia, 12. E, poxa, a gente quando tá no nosso período já é complicado, gera um turbilhão de emoções e mal-estar. Imagine ela há 12 anos assim, e ela tentava muitas coisas, ela tentava muitas portas, e a tradição era que a mulher, quando estava no seu período, ela tinha que se afastar de todo mundo. Ela não podia ser tocada, nada disso. Agora, 12 anos, ela afastada de todo mundo, não podia ser tocada. Então ela não estava só com o corpo doente, ela estava emocionalmente doente, porque uma pessoa sozinha, isolada, ela adoece. Nós fomos feitos para estar em comunidade, em família, em amigos. Ninguém é feliz sozinho. Essa é uma frase muito correta. Ninguém é feliz sozinho, não tem como. E ela estava sozinha. E mesmo assim, aquela mulher tinha um sentimento dentro dela, uma fé, que alguma coisa ia acontecer. Ela ouviu falar de Jesus e ela permitiu que aquela vozinha tão fraca falasse: ainda tem esperança. Ela foi, tocou em Jesus e ali ela teve uma virada na vida dela. Jesus, ele mostrou que ninguém precisa estar só e que eu posso estar aos cacos, fraca,
debilitada, fragilizada, angustiada, me sentindo na minha pior fase, no meu pior momento, ainda tem alguma coisa que eu possa fazer. E Ele me dá essa possibilidade. Então, eu creio que Jesus hoje quer que a gente saiba que nós somos fortes mesmo no caco. Porque a Bíblia fala, Val, que ela foi se arrastando, ela não foi andando. Ela foi se arrastando mesmo. A pessoa se arrastando, ela está muito mal. Os cacos, e Jesus juntou os cacos dela e disse, filha, chamou de filha, é uma coisa muito próxima. A paternidade é uma coisa muito forte, né? Ela determina muita coisa. Então Jesus disse, você é forte sim, você está curada sim. Você pode, a sua fé, aquela vozinha aí dentro ajudou você, mesmo você cansada, mesmo você nesse caos, mesmo você 12 anos frustrada, porque você bater em portas e nada dá certo, isso, nossa, isso é exaustivo. E Jesus olhou para ela e disse, você é forte, ainda tem uma vozinha dentro de você que junta esses cacos aí. E talvez tenha alguém aí que vai acessar essa conversa e vai perceber que os seus cacos ainda guardam força. Você é forte na sua fragilidade, você é forte na sua debilidade, você é forte nas suas emoções, você é forte. Só encontra essa força. Assim como essa mulher encontrou e teve resultado, você também encontra. Permita. Se permita. Não tenha vergonha. Porque se ela não tivesse ido se arrastando, mesmo todo mundo olhando, e se ela focasse na vergonha, no constrangimento... Contra a tradição, ela foi. Se ela focasse na comunidade, na cultura... Se ela se apegasse às diversas muletas que ela poderia utilizar para não fazer, porque ela não queria, só se ela não quisesse ser vista, ela jamais teria conseguido. Verdade. A cura. Então, às vezes, as pessoas precisam entender que é preciso se permitir e desconsiderar o que você pensa que o outro vai achar. Você não sabe absolutamente nada a respeito do que ninguém vai achar. E quando você pensar que sabe, não importa. Porque você está buscando o seu milagre, seja ele qual for. Eu mais uma vez, né, me expondo assim, mas eu passei por momentos tão desafiadores e sempre optava ficar só. Eu costumo dizer que eu tinha um buraco escuro quentinho, com 2 almofadas e um copo d'água, que eu sabia que ali eu estava confortável e eu estava acabada de sofrimento, mas era melhor o que eu conhecia do que aquilo que eu não conhecia. E se eu for pedir ajuda e me julgarem? E se eu sair daqui e outra pessoa pegar meu lugar? E se lá for frio ou muito mais quente? E se eu não saía para lugar nenhum? Mas no dia que eu coloquei o rosto para fora, sabe? Deixa eu olhar o que tem aqui, para além desse buraco. Era ensolarado. E era um ensolarado, sabe aquele sol que não queima? Aquele solzinho gostoso de você perceber aquele calor. E aí eu fui me perguntar, meu Deus, por que eu passei tanto tempo aqui nesse lugar? Por que eu deixei isso acontecer? Tão limitado, né? Tão limitado. E eu achava que isso aqui era bom, escuro desse jeito. E é sobre isso, que todas as mulheres, todas as pessoas se permitam sair do buraco, do casulo. Use a metáfora que você achar que é mais assertiva para a sua própria vida. Mas precisa que você dê permissão. Você falou no começo que Jesus perguntou, que ele era muito educado e amoroso. Então permita que as pessoas entrem, que as pessoas acessem, preste atenção em como Deus está querendo te ajudar. Geralmente Deus usa pessoas para ajudar você. Será que você está deixando passar? Será que tem alguém que você está afastando e que poderia fazer diferença na sua vida? Eu sei, Mai, que a gente se decepciona muito. Eu me decepciono com pessoas todos os dias, mas eu não desisto das pessoas. Hoje eu já consigo separar. Eu não me envolvo mais emocionalmente na decepção. Porque eu entendi que é sobre a pessoa. Essa pessoa não está falando de mim quando ela me faz mal, quando ela faz uma coisa que me deixa desapontada. Ela está falando sobre ela. Então, hoje eu evito e tenho conseguido tomar esse veneno. Veneno que a gente não toma não faz efeito. E eu nunca vou desistir de pessoas. E eu sou presenteada todos os dias. Eu tenho, vamos lá, 20 situações de muito amor, de muita surpresa positiva e uma decepção.
Vale. Você acha que eu vou Vale, deixar vale. de... Não tem como. Vale sim. Não tem como. E é sobre isso. A gente precisa aprender a lidar com aquilo que nos acontece da maneira correta e atribuindo o que é do outro ao outro e o que é nosso a nós. Para que a gente possa realmente viver e aproveitar tudo que tá aí na vida, nem na terra. Muito bom. Pra gente. Muito bom. Nunca desista das pessoas. Eu tenho uma frasezinha lá no meu escritório: acreditar nas pessoas antes delas mesmas. Porque isso é enriquecedor. É. Você acreditar, você depositar uma fé naquela pessoa, uma fé que talvez até ela se perdeu. Se perdeu. E aí você vai e enxerga alguma coisa nela. Isso é transformador. Quantas pessoas a gente salva? É porque a gente não fala e não é uma coisa que a gente tenha que se gabar. Mas quantas pessoas a gente salva todos os dias? Às vezes com uma palavra. Já teve gente de eu encontrar, de eu nunca ter visto. E você perceber no olhar daquela pessoa que ela está desesperada só para que alguém converse. Uhum. É na fila do hospital, na fila do banco, esperando para fazer um exame. Geralmente, quando as pessoas começam a conversar, a gente fica incomodado, eu e você, de maneira ampla. Eu não quero conversar e a pessoa está aqui procurando conversa. É, acontece. Você já parou para pensar que essa pessoa pode não ter absolutamente ninguém e que ela tá ali colocando para fora porque foi a única forma que ela conseguiu de aliviar a pressão? Uhum. Verdade. Não custa dinheiro, você não tá dando dinheiro a ninguém, você não tá pagando nada, mas você tá salvando a vida de alguém. Ouvindo. Só ouvindo. Ai, Valesca, é todo dia que eu vou ter... Não, é todo dia que você vai estar bem para ouvir. Mas se você já ouve alguém, já se incomoda, pura e simplesmente por se incomodar, tem alguma coisa em você que não tá legal. Tá precisando falar. Tá precisando falar. Tá precisando falar. Mai, você acredita que existe algo que precisamos deixar definitivamente em 2025 para que 2026 seja diferente? Eu diria o modo comparativo. Ai, amiga, é verdade. Eu diria o modo comparativo. Precisamos deixar urgente. Eu tô fazendo um jejum aí prolongado de redes sociais, e não que eu era tanto de rede social, mas há muito tempo eu tenho rede social desde que eu me entendo, assim. Desde o Orkut, não vamos nem denunciar, né, as idades aqui. Mas eu sempre fui muito presente na rede social. E eu tenho alguns meses que eu deixei definitivamente, só me comunico mesmo pelo aplicativo de mensagem. Mas deixei. Val, isso é... Meu Deus, eu não consigo calcular como isso me fez bem. Porque mesmo que você seja uma pessoa, entre aspas, bem resolvida, o que você vê nas redes sociais vai te influenciar. O algoritmo tá ali para isso. O algoritmo, ele vai te entregar o que você quer ver. E a gente adora isso. A gente gosta de que as coisas saiam como eu quero. Então o algoritmo, se você é da direita, o algoritmo só vai te entregar coisa da direita e você vai achar que a sua bolha é aquilo ali. Se você é da esquerda, o algoritmo só vai entregar coisa da esquerda, então você vai achar que todo mundo está pensando daquela forma. Aí vem os consumos, porque o consumo aumenta absurdamente, consumo de coisas. A loja, você clicou na roupa, aquela roupa vai aparecer para você toda hora. É o fenômeno algoritmo. E quando eu me saí disso, eu vi o quanto a minha mente estava sobrecarregada. E, por favor, não estou demonizando rede social, elas são importantes. Inclusive, estamos aqui em uma rede social. Sim. Mas esse modo comparativo adoece, porque você começa a regular o seu relógio pelo relógio do outro. Então, um exemplo, se Val tá, nossa, a carreira dela tá voando, e a minha tá atrás, tá no carrinho ainda na primeira marcha, eu vou achar que eu tô atrasada, eu vou achar que eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho condições suficientes, eu vou me comparar com o Val. E não é inveja, nós estamos falando de inveja. Sim, claro. Estamos falando de um sentimento que pode te atrasar, porque a jornada de Val é um, o propósito de Val é um, o meu é outro. Então a rede social, ela fomenta esse modo comparativo de uma forma muito sutil. E aí você acha que está atrasado porque não se casou ainda, porque não teve filhos ainda, porque agora fulano tem uma família linda de margarina e a minha família
não tá bem legal assim, então eu acho que a minha não presta. Não, aquela família de margarina tem tanto conflito quanto a sua. Exatamente. E essa comparação vai me adoecendo, vai me diminuindo, vai me transformando numa pessoa que eu não sou. Então, para 2026, abra mão da comparação. E não estou dizendo para você largar as redes sociais, mas para você olhar com um filtro e entender que atrás das câmeras tem alguém chorando. Ela tirou uma foto linda sorrindo. Numa viagem maravilhosa, mas aquela viagem foi parcelada em 36 vezes. Exatamente. E tá tudo certo em parcelar em 36 vezes, desde que aquilo não te traga uma sobrecarga de dívida. De dívida. Mas se for pra eu curtir com a minha família, desfrutar de um momento, beleza, mas se for pra me aparecer, aí já tem alguma coisa que precisa tratar. Eu também preciso ir Eu também preciso. Eu tenho que ir pra ilha, eu tenho que estar na primeira classe, eu tenho que ter tal carro. Eu tenho que ter batido o meu primeiro milhão. Eu tenho que ter o iPhone 17, ou sei lá qual é o iPhone que não tá, sei. não sei, se é o 18, de 20, não sei. O meu é Samsung. O meu é Samsung. Eu tenho que ter o Samsung S25. O meu também é Samsung. E tá tudo bem, isso não é escassez, é porque eu escolhi ter um Samsung, eu gosto de ter um celular assim, e nada contra quem tem um iPhone, tudo bem, glória a Deus por isso. Mas eu não vou me comparar, eu não vou achar que o meu é menor do que o seu. Não existe isso, então, aí eu vou comprar roupas de marca, né? Nossa, muito dinheiro. Às vezes a pessoa nem tem esse dinheiro. Pior, veste horrível, o caimento é péssimo. Já viu? Ai, meu Deus, é verdade. Mas o que importa é a marca. É a marca. Então, tudo isso é comparação. É comparação. Os influencers se aproveitam disso. Enfim, é o mundo business, é tudo girando em torno. Então, a gente está sendo vítima, cobaia de um experimento macro que, não vamos entrar nisso aí, né, mas senão a gente vai daqui a pouco estar na ficção. Mas tudo bem, comparação, eu diria isso. Não leve a comparação para 2026. Se compare com você mesmo. Exatamente. Eu vou mais além. A gente sabe que, até com o que você falou, Mai, a gente sabe que a internet é um recorte. Veja, por exemplo, a minha rede social. Só tem coisa massa. Ontem eu tava chorando, mas só tem coisa, vai ter eu linda, com maquiada. Se eu tiver com olheira, eu vou botar um filtrozinho leve. Porque eu não quero que as pessoas me vejam feia, acabada. Sim. Normal, faz parte, mas assim, é um recorte. Tem gente que aluga mansão, aluga carrão para vender o curso, para passar a imagem. Você sabe que eu não sabia disso? Amor! Depois, meu Deus, eu disse, gente, eu não acredito. Aluga Porsche, aluga casarão. Para vender o curso, para passar. Vou destravar você. A mensagem de que tá muito bem, que prosperou muito por causa daquele curso. Pura mentira. Mas é mentira. Ele só alugou a mansão ali naquele momento. Meu Deus, eu fiquei assim, quando eu descobri isso, você sabe que eu fiquei assim, estarrecida, eu falei, pra que isso? Não, é assim, por quê? Porque as pessoas se encantam pelo resultado. As pessoas, principalmente quem vive assim, muita escassez, perceba que hoje as pessoas falam dessa realização financeira, né? Eu usei essa frase, eu quero bater meu primeiro milhão, é sobre isso. Sim. Independente de você estar estrupiado, de você estar eu vou usar esse termo porque eu sei que todo mundo vai entender. A pessoa está se violentando todos os dias, a meta dela não é fazer algo que vai ter o dinheiro como consequência. O bom baiano se lascando. Entendeu? O problema é atingir a meta que foi estabelecida pelo hype. Não importa o que se faça. E por aí você vê pessoas utilizando como negócio coisas que não estão nem dentro da lei. Isso é só a ponta do iceberg. Tem um debate muito grande aí entre o que é ético, o que é moral e o que é válido. Ah, Valesca, você, se fosse hypada na internet, você... Vou falar mesmo. Você faria propaganda do tigrinho? Não. Mas dá dinheiro? Dá. Qual é a prioridade da sua vida? Ah, eu condeno? Não. As pessoas são adultas, elas têm maturidade para discernir. Só que tem gente que tem um emocional mais fraco. Eu trabalho com a mente humana. Eu não tenho como fazer publicidade de uma coisa que vai afetar, ainda que uma quantidade menor de pessoas. Não conversa com nossos Não valores. conversa comigo. Vou criticar quem faz? Não necessariamente, mas aí eu questiono. Tá fazendo só pelo dinheiro ou tem um propósito, ou realmente acredita que aquilo não tem nada demais? E é sobre isso. É sobre você vender, colocar a sua imagem
de acordo com os valores que você tem. Para muita gente o tigrinho é nada, é só um jogo. E eu concordo, porque tem gente que vai jogar e na hora que começar a perder vai largar. E aquela outra pessoa que não consegue, que já viciou e que tem, né? A gente sabe que essa questão do vício, ela é uma doença. E é com relação a tudo, é jogo, é compra, é droga, é álcool, sexo, sim, tudo. Açúcar. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente se vincula. Mas o hype é o primeiro milhão. E se você não fizer o primeiro milhão, você é escasso. Você é escasso, fracassado. Nada disso. E a galera que tá dizendo que tem o primeiro milhão, às vezes nem tem. Porque internet é um recorte, gente. Um outro ponto importante que Mai falou, né? O algoritmo entrega aquilo que a gente consome. E às vezes a gente deixa de aprender, de ouvir outros pontos de vista acerca da mesma coisa e enriquecer o nosso repertório, né? Ampliar a nossa consciência. Não existe absolutamente nada que seja 100% certo, 100% errado. Sempre tem o e se, mas pode ser assim. O que eu aprendi é que depois que inventaram o bom senso, a gente só se odeia se quiser, porque a gente pode conversar sobre tudo, mesmo sobre as coisas que a gente não concorda, com a educação e aprender com o outro. A gente... Né? A gente tem algumas posições muito diferentes. Que a gente não concorda. E a gente sempre conversou. Nossa, Sempre. E é tão saudável, porque você me ensina, acredito que eu te ensino também, sim. mesmo na nossa posição, mas uma não tem interesse de, digamos, converter a outra. Em todos os sentidos, e é sobre tudo. Então, fica a dica, para 2026 a gente não levar a comparação, sabe? Mas a gente também cuidar da gente de uma maneira diferente. Cultivar a autenticidade, ouvir o nosso coração, para que a gente consiga fazer a diferença que a gente quer na nossa vida. Tem mais 2 perguntas, gente, pra gente... eu queria ficar aqui o dia todo, esse mas... papo tá muito bom, hein? Infelizmente não vai poder. Eu acho que eu vou querer outro. Porque a pastora vai ter compromisso. Se vocês quiserem, já botam com os comentários aí, eu gostei, eu acho que eu quero outro desse aqui, viu? Vai ter outro sim. Tem um monte de perguntas que eu não consegui fazer, pessoal. Quando a gente começa a conversar, é assim? Já foi. Então eu vou fazer 2 perguntas. Se Maiane pudesse escrever uma carta, a Maiane de hoje pudesse escrever uma carta para a Maiane de 15 anos atrás, qual seria a primeira linha dessa carta? Seja corajosa, do jeito que você é, mas acredita em você. Acredita que você pode, acredita que você consegue, e não deixa ninguém te mostrar que você é pequena. Você acha que você é pequena, mas você não é. Isso não é presunção. Gente sabe. Mas você acha que você é pequena e muita gente vai querer te afirmar o que já está dentro de você, que você é pequena. Mas continue nessa coragem e você só acredita no que você carrega. E ponto. Se você tivesse 30 segundos para falar algo que mudasse a rota emocional de uma mulher que está nos ouvindo agora, o que você diria? Eu diria para você que o descanso não é um lugar, não é 30 dias de férias, não é você comprar uma coisa que você quer, que às vezes você conquista uma coisa física, financeira, e que te traz uma alegria temporária, mas depois volta tudo de novo. O descanso, ele é uma pessoa. E essa pessoa disse assim, vinde a mim, os cansados. Essa pessoa, ela tem um carinho muito grande pelos cansados. E quando ela chama os cansados, ela não diz, vou te dar outra tarefa. Ela diz, eu te aliviarei. Então eu digo pra você, mulher que tá cansada, multitarefas, muito preocupada, tem que dar conta de tudo. Às vezes até uma mãe solo, tem que cuidar de filho, tem que ser uma boa mãe, tem que ser um bom pai, que quer encontrar um pai dentro da mãe. Tem que ser um bom pai, tem que ser uma boa profissional, e você tá cansada. E tem uma pessoa que te chama e diz, vinde, descansa em mim. Então, seu descanso é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Vem para Jesus livre de religiosidades. Mas esse contato espiritual com essa pessoa, esse lugarzinho secreto que você falou no início, esse pai tão próximo, ele vai te mostrar o que você ainda não vê.
e o descanso que você ainda não teve. Eu acho que passou de 30 segundos. Mas o descanso é uma pessoa. É Jesus. E ele é lindo. Lindo. Ai, amiga. É isso. Que conversa gostosa. Isso. Pessoal, esse foi o episódio de hoje do Candoca Podcast. Como vocês perceberam, esse é o nosso coração. É assim que a gente sabe fazer podcast. E não tem pretensão nenhuma de viralizar, mas eu desejo muito que atinja as pessoas que realmente precisam ouvir essa mensagem de hoje. Que de alguma forma o algoritmo entregue esse podcast de hoje para você. Ai, amém. Não só para que você avalie, pare para pensar em como está a sua vida, mas para que você consiga perceber que você é vencedora, que você é vitoriosa, que nada do que está acontecendo na sua vida agora é algo, como é que eu vou dizer, algo perene. Não, é temporário, circunstância passa, quem você é não. Então é sobre isso. Valorize-se, orgulhe-se de quem você é, de tudo que você realiza todos os dias. Não é pouca coisa a gente acordar, fazer o básico que a gente precisa fazer, não é pouca coisa. E você precisa aceitar que você é incrível, que você é maravilhosa, que você faz o melhor que você pode com o recurso que você tem. Perfeito! Até o próximo episódio. Vamos brindar? Ai, viva a Candoca! Ai, Candoca! Tchau, gente! Tchau!